Cacá, tu disse de escrever a pergunta, eu tenho pergunta no chat, né? Na hora que, assim, a cada obra ali que eu senti que tem um gancho, eu vou falar, alguém quer perguntar alguma coisa sobre Tá, isso? E tá. aí, depois que eu fizer um número de exposição aqui que der ali para as 4 horas, 4 e pouco, aí eu vou parar de falar, independente do quanto eu tiver falado, eu vou parar de falar e abrir para vocês. E aí eu vou Tá. coordenar essa ordem aí e deixar que você, em vez de escrever a pergunta, que se apareça. Ou colocação, né, Eric? Porque assim, vai acontecer muito isso. Vocês, por exemplo, tem muita gente aqui que tem a experiência do tal do site specific, que eu sei que tem, seja como criador, como ator, como artista, etc. Então, às vezes, você vai colocar uma ideia aí de encontro que não é necessariamente uma pergunta, e etc. E isso interessa pra gente, né? Então, dá. Meu nome é Cacá Toledo, eu sou ator e diretor de teatro, fundamentalmente. Eu sou um artista de teatro. É claro que ao longo da minha trajetória eu fui desenvolvendo determinadas outras habilidades, conhecimentos, expertises e etc. Eu também sou um artista que, lá no começo, onde isso acontece com muitos, onde a gente começa a ter a nossa vida profissional, econômica, etc., a gente começa a desenvolver outras atividades como trabalho. E eu decidi, num certo momento, que eu trabalharia com arte, independente do que fosse. Mas por uma certa. eh, por como aconteceu o meu curso comigo e com alguns outros especificamente lá nesse tempo, eu estou falando do bacharelado em artes cênicas na Unicamp, eu decidi que eu não queria ser professor. Atividade que discretamente me parece que está começando agora, esse ano, desse jeito virtual. Não acho que eu sou um professor, tá, gente? Então, o que eu estou fazendo? Uma pequena retrospectiva onde eu compartilho experiências e se vocês me verem por aí dando outras oficinas, por enquanto é isso que eu estou fazendo. Mas então, não sendo professor, em Campinas, que é a nossa segunda maior cidade do estado, mas onde existe um mercado da arte que é semi-profissional, semi-profissional eu digo que é um mercado que se misturam profissionais, alunos e artistas amadores ou de formação autodidata, e etc. E esse mercado da produção também acontece assim. É, Então, tendo ficado, permanecido em Campinas por bastante tempo, você não consegue sobreviver lá ainda, né, Everaldo? Como artista totalmente, assim, alguns conseguem, são heróis, como nos grandes mercados, proporcionalmente talvez. Mas você lança a mão de atividades paralelas, como dar aula e etc, coisa e tal. Mas eu tinha esse preceito, que eu não ia dar aula. Então eu comecei a produzir. É, a produção, já já eu vou chegar nisso, mas assim, também é importante dizer que a Unicamp, como era e ainda é o curso de artes cênicas, é um curso de é um curso de teatro sem teatro, né? A gente não tem um teatro lá. Então, quando você vai fazer uma peça e tudo mais, ou você pega uma sala e adapta para o formato da caixa preta, ou você faz outras propostas. O teatro em círculo, o teatro no corredor, o teatro no bosque, o teatro na rua, o teatro na escada, o teatro no teto, o teatro no mezanino, né? Então, esse aprendizado, a gente sabe, hoje em dia, eu sei, e posso contar para vocês, por uma ligação com as artes visuais que também vem de lá, posso dizer que a gente é formado lá em site specific, ainda que a gente não saiba, nesse tipo de teatro que você faz para um determinado espaço, onde você dialoga com esse espaço, e isso faz parte dessa dramaturgia. Isso para a gente é muito natural. E depois trabalhando em Campinas, que também é uma cidade que tem poucas casas formais de teatro, no sentido do teatro italiano, com estrutura e tudo mais,
Isso é muito comum, né? A gente se arriscar a determinados espaços. A escola também era uma escola que, se você tinha curiosidade e você produzia com autonomia, isso significa sem estar ligado aos professores, você conseguia um diálogo com os técnicos muito diretos. Então você tinha oportunidade de começar a aprender a fazer iluminação para sua própria peça, a entender um pouco como era uma noção de marcenaria, a recorrer a um outro departamento, ir lá para o departamento de visuais e pedir para alguém pintar um negócio para você, entender o que era uma tela, o que era um MDF, o que era um compensado, né? A você começar a saltar caçamba para fazer cenário. É, essa coisa toda da construção. De maneira que a última coisa é assim, o trabalho em grupo. O trabalho em grupo, no sentido do teatro, tá, mas a produção em grupo. A produção em grupo nós temos um grupo, temos. Nós vamos montar uma peça, vamos. Quais são nossos papéis organizacionais? Eu sou o ator, você é diretor, aquele ali é o dramaturgo. Ok, beleza. Só que agora a gente precisa de um cenário. Temos o cenógrafo, mas não temos o material, né? Quem descolar o material primeiro é rei, né? Então, assim, como se buscam esses materiais, como se acha essa madeira, como se acha esse tecido, quem que tem a avó costureira, né? Como que se viabiliza, então, essa peça, né? E como que isso é valorizado por igual. Tudo bem, então foi daí que eu saí. E foi assim que eu comecei a produzir em Campinas coisas que não eram as minhas peças. Especialmente como gestor por um certo tempo do Centro Cultural Evolução, que era um espaço em Campinas, que era um centro cultural, que para quem conhece Campinas já tinha sido o Cine Vitória, ele é do lado do fórum na cidade, mas era um espaço que reunia um teatro, um cinema, uma galeria e um espaço de eventos. Esse espírito coletivo dos grupos, quando a minha turma da Unicamp se formou, todo mundo foi embora para São Paulo. Eu fiquei na cidade. Por essas coisas que eu já tinha com essa organização teatral, universitária, acadêmica, eu sempre tive uma tendência a me unir mais ao pessoal das artes visuais. Então, nesse ano subsequente, que eu me formei em 98, em 99, a gente fez uma grande, isso eu preciso falar, existiu uma grande experiência site-específica na Unicamp, que foi uma ocupação do Observatório a Olho Nu com uma montagem do estádio de sítio, dirigida pela Joana Albuquerque. Das quais a gente assim tem alguns atores aqui da Bendita Trupe, né? Eu sou assistente de direção do Protocolo Volpone, a Aline iluminadora, e a Joana tem a sua origem também ligada ao Teatro da Vertigem, né? Que estabeleceu isso como o site específico como uma linguagem teatral, né? Mas vamos chegar nisso aí. Então, disso, a gente está. Mas nessa produção também existiam algumas pessoas das artes plásticas, com a qual eu peguei muita intimidade. O Felipe Espíndola, a Marina Reis, que também é uma figurinista de São Paulo hoje. Mas o Felipe Espíndola, ele montou, nos anos 2000, um estúdio, um pouco dentro de uma ideia que, como se fosse a factory do Andy Warhol, né? Tipo, um estúdio onde as pessoas moravam e produziam, sendo cada artista de uma área. E eu era um artista de teatro, então, que morava e produzia com um artista visual da Body Art, que era o Felipe, com o Guilherme Fogagnoli, que era um artista de edição de vídeo, com o Giba, que era um músico, com o Paulão, que era um DJ, e com o ET, que era um produtor de shows. E isso foi. A gente tinha essa coisa, e eu comecei a viver nesse caldeirão, que era essa casa que produzia suas próprias coisas, mas quando chegou na altura que
que eu e a Companhia Aberta de Teatro, que é um grupo que eu fundei lá em 2002, do qual o Everaldo aqui, a Fabíola fazem parte, e fizeram parte dessa fundação, chegou num momento que a gente começou a ocupar criativamente o Centro Cultural Evolução e, e o lugar, a gente fazia parte de um grupo estável lá dentro. Esse lugar faliu. O cara investiu todo o dinheiro que ele tinha na construção de um sonho. Pegar esse Cine Vitória e transformar em um espaço incrível dentro da cidade, o que ele fez. E ele contratou 30 atores para um grupo estável que durou durante um ano. Esse é o Jonas Lemos, um grande diretor da cidade, dono de um colégio. Investiu toda a verba do colégio nesse centro cultural. E ao passar de um ano, isso ferveu, isso foi incrível, Joca. Ao passar de um ano, esse dinheiro acabou. Quando esse dinheiro acabou, esse grupo se desfez, etc. Mas eu tinha formado com esses amigos um outro grupo. E a gente fez uma troca com ele, que era, a gente ocupava o espaço para ensaiar, para se apresentar, enquanto em troca de mão de obra, para determinados eventos, ainda estava aberto, né? Isso deprimiu o Jonas demais e ele se afastou. Quando ele se afastou, ele me convidou para assumir a gestão desse espaço, que estava numa roubada completa. E eu topei. O que aconteceu para isso dar certo? Os meus amigos do Estúdio Nômade, entre eles o ET e um outro DJ de Campinas, o Chitara, eles chegaram para mim com uma proposta que era a seguinte: o espaço, isso é muito importante, o espaço não poderia ficar aberto depois das 11 horas da noite, porque não tinha alvará. Mas o espaço tinha um espaço para eventos que cabiam umas 600 pessoas. E eles chegaram e falaram assim: vamos fazer umas festas das 7 às 11, voltadas para o público black, popular, para o rock, para a galera da periferia que trabalha. Porque os caras podem vir nas festas e ir embora e trabalhar no dia seguinte. E a gente falou, beleza. Cara, isso deu muito certo. E existia programação de segunda a sábado. Dentro do centro, que era do lado do ponto de ônibus. Mas aí era assim, era rock and roll nível internacional, era hip hop nível todos os bons DJs, África Bambata, B-Boy na pista, pagode, de quarta tarde baile da saudade, tipo do Sesc Pompeia, tipo, tinha de tudo. Com isso, a gente ficava humildemente ocupando os outros espaços. Né? Foi ali que surgiram alguns projetos que eu ainda tenho, como o Drink com as Estrelas, por exemplo, etc. Tá certo. E nisso passou um ano trabalhando nessas condições, ocupando a casa, ocupando o casarão, que era o casarão de um barão lá. Fui para São Paulo. E em São Paulo eu descobri duas profissões que eu ainda não tinha entendido que existiam como profissões. A produção executiva, enquanto você ser contratado para fazer isso que eu já fazia naturalmente para os projetos de todo mundo, e assistência de direção, coisa que eu também já fazia. Eu já era um diretor, né? Quando eu mudei aos 25 anos para São Paulo, eu já era um diretor, 26. Já tinha minha companhia, portanto, que deixei lá, que também se dispersou. Essas pessoas foram, né, para o Rio de Janeiro, para São Paulo e tal. Esse grupo, por um momento, acabou. Hoje em dia, ele é esporadicamente retomado. Então, a gente tem aqui, tem o Everaldo da leva antiga, tem a Fabíola da leva antiga, mas tem o Gatti, que já fez a leva nova, tem o Eric, que sempre foi, que é um grupo também, assim, interdisciplinar. E aí eu descobri isso também, a assistência de direção, que você era um diretor, assim como você era um produtor, que poderia organizar a vida de alguém e dar soluções para coisas que as pessoas não sabiam, você também poderia dirigir para alguém resolvendo melhor a ideia que aquele cara tinha na cabeça e não sabia como executar. Essas duas ideias, que são você ter a habilidade técnica para resolver
uma obra de arte, mas também ter habilidade artística para resolver conceitualmente, auxiliar conceitualmente um artista criador. Se você botar isso no liquidificador e mexer, se você tiver essas duas habilidades, o conhecimento artístico conceitual e o conhecimento técnico e de rua, e chacoalhar, vai existir uma coisa que se chama produtor de arte, o que nas artes plásticas se chama produtor de campo, o que no teatro se chama produção executiva. E aí a gente vai mexer um pouco nessas nomenclaturas, tá? Mas é nada mais do que alguém que consegue, num plano mais elaborado da arte contemporânea, produzir uma coisa que se chama arte conceitual. Porque o que é a arte conceitual? Ela pode ser muito concreta e ela pode não ser nada ao mesmo tempo. Ela pode ser só uma ideia, né? O que é a arte contemporânea, então? A arte contemporânea, ela é a arte de hoje. Ela é a arte que ela é produzida, enfim, vamos dizer, ainda dá para se dizer assim, no final da segunda, depois do pós-guerra para cá, né, dos anos 60 para cá, do final do século XX para cá. E ela pode partir de um conceito simples, ela pode partir de uma abstração total, ela pode ser abstrata, estou falando muito a grosso modo, tá? E ela pode ter muitos formatos e ser constituída de muitas técnicas diferentes, né? A pintura pode ser arte contemporânea, a instalação pode ser arte contemporânea, a escultura, o teatro, né? Eu sempre tento enfiar o teatro no hall da arte contemporânea, determinadas peças, mas a gente está falando de artes visuais, né? E aí a gente divide como arte contemporânea, teatro contemporâneo, dança contemporânea, né? Por que não? É arte contemporânea. O que é uma instalação? A instalação, a grosso modo, a gente vai dizer que é uma obra 3D, né, da arte contemporânea. Também pode ser feita de técnicas diversas, geralmente da combinação de materiais, a qual o artista vai dar uma forma, de acordo com uma ideia inicial, né, que a gente vai falar um pouco melhor, que para mim se chama, para nós, é o conceito. Ela pode ser uma escultura, pode ser vista como uma escultura e coisa e tal, mas o que acontece? Ela tem um caráter, para mim, depois você me ajuda a pensar nisso, Eric, para mim ela tem um caráter, ela implica uma certa efemeridade. Ela foi instalada ali naquele momento, ela vai ter uma duração específica, pode ser longa, pode ser curta, mas ela não tem a permanência que uma escultura tem, né? Não existe uma instalação grega, né, de antes de Cristo, ela se desfaz, ela acaba, os materiais são perenes, essa associação dos materiais, ela é delicada, ela pode desabar, enfim, ela implica uma efemeridade. E o site specific? O site specific é um site specific, né? Traduzindo, é um lugar específico. É um termo um pouco setentista, foi surgindo. Diga, Eric. É um termo um pouco setentista, então, que surgiu lá nos anos 70, mas que para a gente é bastante recente. Para a gente é uma coisa dos anos 2000, né? A gente jamais diria, como eu disse agora, que o Teatro da Vertigem faz teatro site específico. A gente diria que eles fazem teatro em espaço alternativo, né? Então a gente foi aprendendo isso, e isso é um sinal de como a gente aprende a encarar o teatro, por exemplo, e outras coisas como a arte contemporânea, quando a gente começa a incorporar as nomenclaturas. O site específico, então, ele vai surgindo para dizer que determinada coisa foi instalada naquele lugar. Eu falei das instalações, né? Ela foi instalada onde? Foi instalada tal, lá no centro do museu.
Aham. Mas agora a gente quer fazer determinar. Nessa hora aí, nos anos 70, junto com o surgimento da performance e tudo mais, o site específico foi surgindo com a eleição de determinados espaços para se construir determinadas obras. Geralmente vai ter a forma de instalação ou de esculturas mesmo, podem ser internas, podem ser externas, né? Esses espaços podem ser assim, mas o espaço ele tem uma importância capital na constituição, na dramaturgia, a gente poderia dizer, na conceituação dessa obra. Então vai ser uma montanha que tem uma paisagem por trás, vai ser um lugar destruído, onde aquilo ressignifica esse lugar, e por aí vai. A gente vai ver isso aqui nas coisas também que eu vou mostrar. A produção. Produção, o que que ela é? Ela é produção, né? A produção significa assim, o artista está, tá montando uma colagem, por exemplo, eu estou aqui num cenário, tá vendo? Eu estou fazendo aqui, ó, gravando uma peça de teatro digital neste momento. Então, o que que eu fiz? Eu colei papel craft na parede, eu estou compondo uma estante, e esse tipo de coisa. Eu estou produzindo uma peça, né? Então, existe essa produção, que é a do artista, que produz o seu trabalho, vai constituindo, mas existe esse profissional que pode produzir no sentido de que, assim, é quem vai para a rua, é quem consegue aquele objeto, é quem faz essa pesquisa, é quem levanta esse material, é quem traz, é quem dialoga com as equipes, é quem dialoga com o artista, é quem cobra do funcionário, né? Existe esse cara que é o produtor. Só que essa produção ela vai se desmembrando, como na arte, porque ela precisa de hierarquias. Pode ser sempre a mesma pessoa, tá? Mas nas estruturas grandes isso vai mudando. Porque existe assim, o cara que escreve o projeto, que vende o projeto, que consegue captar o dinheiro, que vai assinar o contrato, que é o dono da empresa, que tem que assinar o CNPJ, né? E isso vai acontecer assim. No cinema, esse cara é o produtor executivo. Por quê? Porque ele é um executivo produtor. Tá certo. É, Nas artes visuais também é assim. No teatro, não. No teatro, esse cara é o diretor de produção. E no teatro, essa outra pessoa que faz a pesquisa, que vai para a rua, que descola essa história toda e que traz isso para dentro da oficina de produção, é o produtor executivo. Por quê? Não é porque ele é o executivo da caneta, é porque ele executa. Então, o teatro ele é mais artesanal até nisso, né? Então existe o diretor de produção e o produtor executivo. Se você for lá para o cinema e para as artes visuais principalmente, então existe o produtor executivo, o da caneta, e o produtor de campo. O produtor de campo, ele está no campo. Ele está no campo, isso é mais amplo do que o executivo, porque ele está no campo para tudo. Ele está no campo entre os vários setores da produção de uma exposição, por exemplo. É, a rua é campo, a pesquisa é campo, o canteiro da obra é campo também, a sala expositiva é campo, o escritório é campo também. É, as atribuições são muito semelhantes, mas o conceito é mais abrangente, porque ele, ele não precisa criar nada, mas ele vai responder por tudo, inclusive pela assinatura de contratos, por pagamentos e etc. E acontece o seguinte, nesse campo da arte contemporânea, da arte conceitual, geralmente o festival contrata um artista para, assim, tá, você tá bombando nesse momento, fulano. Então eu quero que vou te contratar para vir aqui fazer um site específico na inauguração do meu museu. Te mando uma foto, a tua sala é essa, e coisa e tal. O cara fala, beleza, natural, vou fazer aí uma parada. Alguns vão ter um projeto, alguns vão adaptar um projeto. Alguns a gente sabe, o cara vai chegar lá, vai falar, na hora eu chego lá,
saco o lugar ao vivo e vem, né, cara? E aí eu produzo um lance. Porque eles estão contratando a minha cabeça, né? E aí isso pode dar certo ou não. E se o produtor, é isso que é importante pra gente, e é essa história que eu vou contar. Se o produtor é, entende dessa história que se chama conceito, é, se o produtor, tendo o que geralmente a gente que é de teatro tem, que se chama interrelação, uma facilidade de comunicação, interlocução, se você é curioso no sentido de olhar para as coisas, né? Assim, sei lá, eu sou um curioso da arte, assim, não é que eu quero saber fazer, mas eu quero saber o que interessa para as outras coisas. E isso é natural. Eu sou um apaixonado por exposições, por exposições de qualquer tipo. Eu gosto do prédio, a expografia. Eu gosto da arte antiga, eu gosto da arte nova. Não penso jamais em pintar uma tela, mas faço alguma colagem, aprendo com os amigos, entendo o que eu posso guardar para aquele cara colar, o que eu quero dar de presente para ele. É, e isso é muito interessante, porque quando você recebe um artista nesse sentido, no contexto de um festival, antes de mais nada, você precisa ser um grande hostess, não só dessa pessoa, mas também dessa ideia. E você precisa se interessar por ela, para ver o que, que é que aquela cabeça faz brotar. Esse é o papel de qualquer mediador, né? Do mediador da educação, do assistente de direção, como mediador entre o ator e o diretor, né? Mas na arte contemporânea acontece muito isso. O artista geralmente trabalha sozinho. Então ele não tem um grupo com quem ele se agite. E a esfera do diálogo que ele tem nesse contexto, onde ele vai chegar no lugar, independente de onde ele venha, como um estrangeiro, é muito delicado. Então acontece o seguinte: eu cheguei em São Paulo lá e eu fui trabalhar entre várias coisas, produzindo normal, né, prestando esse serviço como produtor e coisa e tal, mas eu fui trabalhar eu trabalhei de 2004 até 2018, com alguns intervalos, etc., como assistente e ator do Gabriel Vilela. Mas esse primeiro tempo, de 2004 a 2009, eu trabalhei como assistente de direção e produtor de algumas obras. Como um grande artista contemporâneo, com ideias conceituais bastante difíceis, sendo esse produtor executivo que tirava aquelas grandes obras da 25 de março, né, do Brás e etc. Né? Como você converter o kit, o nada, né, o lixo, em obra de arte? Isso não é só uma coisa que, por exemplo, o Gabriel faz bem, é uma coisa que ele gosta de fazer, de brincar, isso é um assunto para ele, né? Enquanto artista visual, isso é importante, porque ele não é só um grande artista diretor de teatro, mas ele é o figurinista, o cenógrafo das suas obras. E outra, ele tem equipes, ele forma, dentro da direção de teatro dele, o que ele sabe fazer é reunir equipes, escolher muito bem a equipe com quem ele trabalha, né? Então, somando essa experiência com o Gabriel, com outros diretores, como artista, como produtor, como assistente, o assistente aí tá importante por quê? Porque, então, eu disse que eu já era um diretor em Campinas, mas trabalhando com outro diretor, eu fui treinando essa habilidade de servir a uma ideia de outra pessoa, né? De trabalhar em favor dessa ideia, de melhorar aquela ideia, de tornar aquela ideia minha também, de ter esse compromisso e fazer aquilo dar certo artisticamente. E isso fez diferença quando eu comecei a encontrar com os artistas visuais, bastante, assim.
Então, com essa expertise toda, quando chegou nessa altura, eu já tinha trabalhado com, poxa, com grandes artistas dos dois setores, mais nossos, assim, e não só com gente que executava teatro, mas gente como artistas de teatro que também trabalham dentro do setor da arte visual, né? Então eu já tinha trabalhado assim, com o André Cortez, com o Serrone, JC Serrone, já tinha trabalhado com Domingos Quintiliano, já tinha trabalhado com Wagner Freire, já tinha trabalhado com a Lenise Pinheiro, já tinha trabalhado com João Caldas, é, né? Fora levar a vida, assim. E acontece que aí a gente pode começar essa brincadeira. Em 2014, numa dessas entre-safras do teatro, que é quando eu começo a procurar ou aceitar os trabalhos de produção, chegou uma hora que eu comecei a parar de produzir teatro, porque eu sou um artista de teatro. E aí eu preciso confessar que é mais difícil eu produzir uma peça. Claro que eu posso ter essa mesma relação que eu estou falando com vocês, que é legal. Mas a gente vai ficando mais velho e etc. E chega uma hora que assim, pô, eu gosto de fazer uma peça, ou produzir a minha, mas é chato eu produzir uma peça para o outro, porque é difícil você, sendo artista ainda em exercício, perder o juízo de valor. É difícil eu ver um ator que eu acho ruim em cena e falar, sei lá, eu podia fazer melhor que ele, entendeu? Ou um diretor que é chato em cena e falar assim, cara, não merece, entendeu? Quer dizer, eu tenho um outro papel ali que me atrapalha nesse trabalho. Mas se eu produzir uma exposição, se eu produzir um show, não. Meu papel nesse setor da arte é produzir, né? Então, isso não me atrapalha. Eu não vou fazer o que ele faz. Eu não tenho que dar opinião sobre isso, né? E isso ajuda bastante. Então, eu comecei a trabalhar em outras áreas. Eu já tinha feito outros trabalhos assim nesse sentido. Já produzi várias exposições, tá? Comuns, né? Fazer uma expografia, colocar quadro na parede, pintar a parede de branco e etc. Eu resolvi não falar disso aqui, porque eu acho menos interessante enquanto novidade. Também existe uma outra coisa que é uma produção de tanto de espetáculo quanto de exposição, que são coisas mais performáticas, né? Que existe pessoas fazendo coisas ao vivo, como eu cheguei a fazer a inauguração do Museu Afro-Brasil. O Emanuel Araújo ele criou um cortejo no aniversário de São Paulo com delegações de todas as nações que compõem a sociedade paulistana. A colônia dos holandeses, dos japoneses, do tal. E todo mundo fazia um cortejo pelo Ibirapuera, levando um caboclo, uma estátua de um caboclo que está lá no centro do museu, fazendo o circuito pelo Ibirapuera e todos esses paulistanos originais levando essa estátua para dentro do museu, né? É performático, mas interessa aqui a gente ver as roubadas da coisa visual. Então, em 2014, eu fui indicado pela Andréia Porto, quando a gente fazia lá, Joca, depois que a gente fez o Coriolano, eu fiquei desempregado e comecei a procurar trabalho de produção, ligar para os amigos da produção e pedir um trabalho. A Andréia Porto recebeu então um convite para participar de uma exposição. E ela me ligou e falou, Kaká, é o seguinte, eu recebi um convite para fazer uma exposição, mas eu tô grávida e, pô, eu vou te indicar, posso te indicar? Eu falei, pô, pode, uma exposição, mas como é que é? Falou, não, uma exposição de arte clássica. Falei, incrível, né? Tipo, sei lá, vou pendurar uns Caravaggio na parede, né? Vamos ver, né? Tal, não sei o quê. Ok, fui lá nessa entrevista, né? Quando eu cheguei nessa entrevista, era o seguinte, já nada de clássico, né? A gente estava no Hospital Matarazzo, que era um espaço que estava fechado há 20 anos,
Era um hospital dos anos 50, fundado pelo Titilo Matarazzo, tinha fechado. A última coisa bacana que tinha acontecido nele era uma peça site específica, o livro de Jó, que tinha acontecido em um setor dele na maternidade, né, na década de 90, e desde então ele estava fechado, há 20 anos. Um grupo francês, um grupo chamado Allard, tinha comprado esse hospital e para fazer um grande empreendimento imobiliário que está em andamento, tá? Esse hospital ele é na rua Rio Claro, ali no Bexiga, na Bela Vista, se chama Cidade Matarazzo. Então, o que esses caras inventaram? Começaram a avaliar para fazer a obra e tudo mais, não sei o quê, mas esse empreendedor, esse empresário francês, o Allard, muito bem relacionado, jovem e etc., amigo de muitos artistas por aí, milionário, teve uma ideia. Falou, cara, vamos fazer uma mega balada nesse lugar. Vamos fazer assim, vamos lançar esse projeto imobiliário. Vamos ocupar isso com arte para atrair o público para conhecer esse hospital, que será o nosso empreendimento Cidade Matarazzo, que é o quê? É um empreendimento hoteleiro que mescla alta hospedagem de várias estrelas, gastronomia, arte e natureza, no centro, no coração da cidade de São Paulo. Ele faz isso por aí pelo mundo e esse é um projeto que ele já se dedica há uns 13 anos. E falou o seguinte, mas vamos fazer mesmo assim, vamos fazer uma seleção dos 100 artistas bacanas e dar uma sala para cada um preencher. E isso foi uma grande exposição site específica, que talvez não aconteça mais, maior do que a Bienal daquele ano. E aí eu vou mostrar isso aí para vocês. Então essa exposição, ela aconteceu e ela se chamou Made by, feito por brasileiros, com curadoria do Marc Portier, que é um curador francês. E aí eu cheguei nessa reunião. Quando eu cheguei nessa reunião, o que estava acontecendo? Eu trabalhei lá 2 meses, tá? Quando eu cheguei lá, eu fui recebido numa sala, os caras me falaram, ó, é assim, coisa e tal, você aceita, eu aceito, você vai ganhar tanto, beleza. Ó, então amanhã você passa lá no outro escritório para pegar um computador para você vem para cá, para não sair nunca mais. Nós éramos cerca de 10 produtores. Nessa altura, o que estava acontecendo é que a demanda estava alta demais e eles começaram a precisar de mais gente. Então, eles me chamaram, eu entrei um pouco nessa última leva e depois entraram mais umas 3 pessoas. E nós produzimos essa exposição e isso se misturava realmente assim com evento, com relacionamento de patrocinador. Então, às vezes tinha obra com coquetel no meio, etc. Era uma doideira, assim. Só que a gente tinha as demandas dos artistas, a gente tinha, o que vocês estão vendo aqui nessa sombra, vocês estão vendo a imagem? Tá. O que vocês estão vendo aqui na sombra que eu coloquei é a minha planta pessoal que eu estava trabalhando lá. Isso é a planta baixa do hospital. E aí eu circulei ali onde que eu estava montando, quais eram as minhas salas, nesse momento desse papel, né? Então, os artistas já tinham recebido esse desenho, eles já tinham recebido as fotos das salas e já tinham pensado no seu projeto. E eles já tinham mandado uma ideia. Cada artista tinha um orçamento pessoal. Tipo assim, a obra do Carl Guimarães vai custar 25 mil. Eu tinha que trabalhar dentro desse orçamento e eu dava atendimento total a esse artista. O atendimento total era ir tocando a obra dele na medida do possível, mas também, assim, saber qual era o hotel dele, enviar a passagem aérea, saber onde que ele estava, né? Metade do tempo, as obras possíveis eram produzidas sem a presença desses artistas, até que nos 15 dias que antecediam a produção, todos chegaram.
Todos, todos. E aí a gente cuidava, claro, 10 de cada obra, mas também tinham atribuições comuns. Um ajudava na obra do outro, e etc. Então, depois vocês vão poder perguntar qualquer coisa sobre tudo, tá? E também no final de hoje para o próximo dia, eu vou deixar com vocês o link dessa exposição, para vocês verem a exposição toda. Eu também vou deixar com vocês alguns links de coisas de teatro, tá? Que foi feito para a gente amplificar a conversa. E isso aí. Aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz no Matarazzo. A gente vai conversar 3 dias. Não é só sobre essa exposição que a gente vai falar, tá? Depois eu vou falar com vocês como eu peguei o know-how descolado nessa exposição para fazer alguns projetos independentes com a mesma qualidade. Por que independentes? Essa exposição era uma exposição patrocinada, ela tinha dinheiro da Lei Rouanet. Entre a estrutura dela toda, com evento, imprensa, artistas, passagem aérea de todo mundo, equipe de produção, curadoria, assistente de curadoria, tá? Tem essas equipes que compõem uma exposição desse tamanho. Era um projeto de 6 milhões de reais. Quanto eu ganhava? 4 mil por mês. Eu trabalhei 2 meses, 1 mês e meio, mais ou menos. Então, tá todo mundo vendo, né? O PDF? Tá. Então aqui, ó. Tópico 1, porque é a primeira exposição, tá? Made by, feito por brasileiros. Uma grandíssima exposição, tá? Independente de qualquer juízo de valor, um negócio realmente absurdo. Na telinha da esquerda, a gente está vendo o Hospital Matarazzo inteiro, como ele é, tá? Ele já está aí em fase de exposição. Então, essa coisa que a gente está vendo alaranjada na frente dele é uma obra. É uma obra de um artista belga chamado Arne Kinze. Todos esses complexos foram ocupados com obras. E o que está fora ali, no mais velho, também. E a parte que está mais à direita, lá na frente, é o que eu disse que é a maternidade, que foi feito o livro de Jó. Todo esse complexo foi ocupado, muito importante, a parte de baixo, porque a parte de cima estava completamente comprometida, o telhado podia cair. Então era um espaço extremamente delicado, tá? E bem deteriorado. Do lado da direita é a cidade Matarazzo, é o projeto, é o que virá a ser. É o que está quase sendo, tá? Tem um Instagram, vocês podem olhar, @Cidade Matarazzo. É impressionante o que eles estão fazendo. E é mais impressionante ainda, se você olhar nessa maquete, eles já estão subentendendo, na gentrificação da cidade, alguns prédios novos que estão à frente do hospital, ó, que ainda não existem na foto da esquerda, sem olhar para o complexo, né? Aí vocês estão vendo lá onde está a maternidade, né? Também na foto da direita. E atrás dela existe um hotel, que é um hotel, acho que 6 estrelas. Esse hotel já está construído, tá, gente? Essa altura ele já existe. Mas essa parte toda que é o hospital na frente, então é o hotel lá, e essa parte toda da frente ela é dividida assim, ela é uma grande galeria. Galeria de arte, e um pouco shopping, assim, restaurantes, lojas e etc. Vai ser tudo isso. Isso ainda é fechado, o público ainda não frequenta isso. Mas essa coisa da esquerda foi trabalhada para ser o lançamento dessa coisa da direita. Isso era uma exposição de arte. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês hoje umas 2 ou 3 obras e vou contar das histórias delas. Tá indo tudo bem? Tô falando demais, mas é isso mesmo, né? O que importa é que a partir de agora eu só vou falar da exposição, não vou mais falar de mim. Se alguém quiser ir no banheiro, quiser tomar uma água e tal, a gente pode também.
Olha só. Então, não tem ordem, tá? Do que eu fiz lá ou não fiz. No sentido dos, acho que 8 artistas que eu peguei ali e 10 obras que eu trabalhei mais diretamente. Então, para dar uma base para vocês terem curiosidades aí e perguntar. Condomínio do Miguel Palma, né? Miguel Palma é um artista português de Lisboa. O que aconteceu lá? Quando eu recebi esse contrato, eu ainda não falava nenhum outro idioma, não entendia, não nada disso. Hoje em dia eu consigo me virar um pouco, com mais de um, mas na hora lá eu não entendia. Então, assim, me deram artistas que falavam português. Não necessariamente só brasileiros, mas que falavam português. Então, o Miguel Palma era um português de Lisboa e ele vinha para ocupar um espaço que era a antiga lanchonete do Hospital Matarazzo, quando o hospital ainda funcionava, que está nesse estado que vocês estão vendo ali do lado. O Miguel, ele construiu essa obra nessa sala, ele construiu ela com as próprias mãos. Uma coisa que a gente aprende também na arte conceitual é que o artista, ele não necessariamente precisa saber fazer o que ele vai fazer, né? Eu poderia, por exemplo, ter pensado nessa geladeira e contratado um serralheiro, e coordenar esse trabalho, né? Chamar um pintor. E tem gente que faz, tem gente que não faz, tem gente que tem ideia. O Miguel, ele construiu isso aí. Então tá aqui. Condomínio do Miguel Palma, uma instalação em escultura feita para esse lugar, então um site específico. Uma geladeira, dentro dela tem o quê? Ele chegou, tem miniaturas de brinquedos, tá? Nessas caixinhas. Fogões, mini geladeiras, aqueles brinquedinhos tipo da Elka, tá? Só que, já vou falar, um sistema de iluminação própria, né? Que faz dela ter um sistema de backlight. Backlight é uma luz que ou é interna ou é do fundo para frente. Os brinquedos estão dentro de caixas de acrílico. O suporte, que são aqueles pés, eu não soube descrever, eu coloquei que é suporte de outros materiais. Aqui não é um tipo de macaco de carro, coisas para levar coisas assim, são encontrados na Santa Ifigênia. E ela foi construída no local para o próprio artista. Aqui é sempre o Instagram, tipo, ele tem o meu e o do artista, tá? Esse PDF, depois eu vou dar ele para vocês. Então aqui tem o detalhe, ó. Ó que maravilha que ela é. Esse objeto é muito legal. Ela é uma geladeira. E os brinquedos estão lá dentro. Em vários departamentos, ó. Tipo, lá embaixo tem um no azul, aí tem um no verde, aí tem um no vermelho e coisa e tal. O Miguel, ele tinha uma situação diferente na produção da obra dele, que foi o seguinte: os artistas todos, eles recebiam um contrato, um cachê negociado, que era o pagamento, o cachê do artista nessa obra. Aí ele tinha mais um orçamento para desenvolver a obra. E por parte da produção também, sem ter a ver com o cachê dele, ele tinha a hospedagem, alimentação, transporte, essas coisas. O Miguel, ele tinha um contrato diferente. Ele tinha negociado 20 mil reais mais a passagem aérea para ele vir para São Paulo e se virar. Para construir a obra, para se hospedar, para comer, para tudo mais. Então ele ia ganhar o próprio dinheiro e ele administrava aquilo, né? Como se ele tivesse ganhado um prêmio, assim, sei lá, um cachê para produzir a obra. Então o que aconteceu foi que um dia e a gente tocava, tá? Isso é importante no contexto dessa exposição. A gente tocava as obras todas ao mesmo tempo. Então, à medida que eu estava tocando a obra dele, eu também estava tocando a dos outros. Todos que eu vou falar aqui ao mesmo tempo.
Então, um dia, no meio desse caos, chega esse português, o Miguel, que é um artista genial. Depois vocês olhem o Instagram dele. É, extremamente fofo, amigo, parceiro. Na época, sei lá, ele tinha o quê, uns 50 anos de idade. E deslocado, né? Nunca tinha vindo ao Brasil para nenhum lugar. No meio daquela obra, sem saber muito bem onde ia ficar. E com uma mala na mão. E eu falei, oi, Miguel, eu sou o Kaká e coisa e tal, tudo bem? Ele falou, oi, tudo bem, coisa e tal. Falei, como que tá? Você vai ficar onde? Ele falou, vou ficar ali na Bela Sintra, já arrumei um hotel. Então, ok. Falei, tá bom, e você tá precisando de alguma coisa? Ele falou, cara, eu preciso conseguir um chip de celular brasileiro. Esse foi o primeiro problema do Miguel, teve vários. Esse foi o primeiro problema do Miguel, que não sei por que cargas d'água, a gente demorou uns 2 ou 3 dias para conseguir esse chip, porque esse chip não dava certo com o código que ele tinha lá no telefone dele. E eu falei, tá, vamos ver isso aí, vamos ver a sua obra, como é que é? Vamos ver essa sala. Cara, essa sala era muito destruída, era assim, vergonhosa. Tinha trepadeira crescendo pra dentro e tudo mais, e não sei o quê. E ele chegou nessa sala com as duas maletas, meio de madeiras, assim, bem antigas. E eu falei, tá, e a sua obra, tal? Ele falou, então, a minha obra é assim. Abriu essa mala, tava cheia dessas miniaturas, então, essas geladeirinhas, fogãozinho, coisa e tal, só que assim, colecionável, dos anos 50. Ele falou, eu tenho esses brinquedos que são os brinquedos de cozinha. E como a gente vai fazer uma obra na lanchonete, eu queria dar um jeito de usar esses brinquedos. O que que eu pensei? Eu pensei que se eu conseguisse colocar esses brinquedos dentro de uma geladeira maior, eu conseguiria construir assim pequenos apartamentos. E isso seria uma obra chamada condomínio. Falei, beleza, cara. Então, o que que você precisa? Ele falou, a primeira coisa, eu preciso de uma geladeira. Eu falei, tá, mas que geladeira? Ele tinha uma geladeira em mente. E ele me mandou a foto de algumas geladeiras. Eu procurei essas geladeiras, então, na internet. Eu procurei essas geladeiras em qualquer pessoa que conserte geladeira, da Zona Norte até Guarulhos. Até que a gente ficou olhando para essas geladeiras e ele pensando. Enquanto isso, ele ficava na roubada paulistana, né? Já que ele estava vivendo ali, ele não tinha a ver com a estrutura da produção. E ele começou a querer fazer algumas coisas sozinho. Então eu introduzi o Miguel na Santa Ifigênia, para onde ele foi para lá uns 3, 4 dias sozinho, procurando esse pé, comprando uma serra que cortasse uma geladeira, tudo isso. Determinada iluminação, tudo isso foi ele que comprou e coisa e tal. Até que eu entendi, olhando para os brinquedos, e os brinquedos ficavam guardados na sala de produção. Até que eu entendi, olhando para os brinquedos, que eu adoro brinquedo, tá, gente? Eu coleciono, assim, tem um monte, desde os meus brinquedos de criança. Eu fiquei olhando para aqueles brinquedos e eu achava eles muito incríveis, porque eles eram antigos mesmo. E eu falei, cara, mas isso é uma coisa muito de colecionador, né? E ele falava, cara, essa sala que a gente vai montar a exposição, ela é muito feia, ela precisa de um colorido, ela precisa de não sei o quê. E eu lembrei que eu tinha trabalhado numa exposição que eu tinha feito caixas de acrílico e que existem os fornecedores de acrílico em Pinheiros que são geniais. E eu falei, Miguel, de repente você podia falar com esses caras e a gente construir uns acrílicos que esses brinquedos ficassem guardados lá dentro, né?
pô, tipo obra de arte mesmo, assim e tal. E aí, entendi também que essa geladeira ela não podia ser qualquer uma, ela tinha que ter uma certa qualidade. Então, como que eu resolvi isso? Eu liguei para um amigo meu que ele fazia locação de objetos para cinema. É, o Tibira, que na época tinha aquela loja chamada Caos. E coloquei o Tibira, ele é tipo um cara da Discovery Channel, né? Que ele vai atrás de um negócio até encontrar e tem essa pira, adora assim, essas pesquisas e tal. E aí o Tibira saiu na caça dessa geladeira até que ele me mandou umas fotos e o Miguel escolheu essa vermelha. E lá nesse fornecedor de acrílico ele criou essas coisas maravilhosas que são essas caixinhas, cada caixa de uma cor. Dentro essa geladeira tem um sistema de luz fluorescente, é, e ela fica assim, ó. Então aqui tá na sala inteira. É claro que essa sala, né, assim, dentro dessa exposição a gente tinha lá umas equipes de elétrica, equipe de limpeza. Vocês estão vendo, quer ver, ó? Enfim, aí essa geladeira acabada num close. Aqui é como você vê ela de fora quando você tá antes de entrar na sala. Então ela faz aquele jogo de luzes, o ambiente, essas coisas que estão um pouco penduradas ali atrás, são os cipós mesmo, é uma coisa que está invadindo a sala, tá? Essa sala está caindo desse jeito. Aqui é ainda na fase da construção, né? Então a geladeira está sem polir, está com uma foto também mal feita do celular da época. Aqui, então, esse é o Miguel, à esquerda. Aqui é a geladeira quando ela chegou, quando a gente testou os pés. À direita é como você conseguia ver a geladeira lá de dentro do hospital, quando era o corredor que levava ali para fora. E aqui a sala inteira como ela ficou, né? Esse toldo que tem em cima, por exemplo, é porque tinha goteira, né, nesse lugar e ela tinha essa coisa. Qual que é a história legal depois disso tudo? Então ela é uma instalação escultura, né? Site específica criada para esse lugar. Essa é uma das primeiras obras. O que é legal disso aí? A galeria dele brasileira era em Curitiba. Quando a exposição foi desmontada, como ele estava em Portugal, essa obra foi para Curitiba, ficou lá. Mas um ano depois ele veio fazer uma exposição junto com outros artistas portugueses no Museu Afro Brasil e trouxe umas 4, 5 obras dele e mandou buscar essa geladeira de Curitiba que veio para o Afro Brasil. A galeria dele fechou. E ele doou a geladeira para o Afro Brasil. Então essa geladeira hoje ela mora em São Paulo e ela faz parte do acervo do Museu Afro Brasil. Ele doou lá diretamente para o Emanuel Araújo, que era o curador, pelo menos na época. O Miguel, antes de entrar aqui no Juraci, o Miguel teve outros problemas, tá, gente? O Miguel teve problemas tipo assim, esse pagamento dele, na época a gente não tinha TransferWise, essas coisas. Esse dinheiro não chegava para ele. Começou a não chegar e a verba que ele tinha acabou, ele começou a ficar sem grana em São Paulo. É, Um dos grandes problemas foi isso, como transferir esse dinheiro para a conta dele internacional, porque ele precisava receber um dinheiro lá. É, E ele teve problema de grana aqui também. Eu segurei um tanto o problema de grana com ele, segurando as pontas ali uma semana e pouco com caixa de produção das outras obras. Tipo, emprestando dinheiro do caixa pro artista para, enfim, né, uma vez que teoricamente ele tinha o próprio dinheiro. Isso foi bem complicado e de certa maneira por baixo do pano. Essa exposição, ela tinha a produção executiva, então o executivo dessa produção era o Andrés Hernandes.
O Andrés, ele tem um espaço em Campinas hoje em dia, o Everaldo, que se chama Subsolo. Ele é um cara muito legal, ele já foi curador do MAN, ele tem esse espaço de produção independente em Campinas, e ele é um cubano radicado no Brasil. Então é claro que ele ficava sabendo dessas coisas e agia em favor dessas medidas um pouco mais ninjas, digamos assim. Essa é a obra do Joraci Doré. O Joraci chegou uma semana antes da exposição abrir. Ele chegou com esse espaço destinado para ele, que era fazer essa pintura nesse mural dos arcos, que se vocês olharem aqui, ó que legal. Aqui está a obra do Miguel. Essa foto aqui, cadê? Olha ali à direita na janela, tá o mural do Juraci, tá vendo? Elas são irmãs. Ele chegou para pintar essa obra uma semana antes. Ele tinha que fazer esse desenho sozinho. O que ele precisava para isso? De tinta acrílica e andaime, e paciência, né? Porque ele trouxe esse desenho rascunhado. O Juraci, ele é um arquiteto, ele é um artista de Feira de Santana que vive e produz lá. Ele não tem um perfil no Instagram, mas ele tem uma hashtag. Dá para você ver várias coisas que ele faz. Ele trabalha bem com essa linha aí mesmo do cordel. Ele é um professor na universidade de lá. O que acontece é que esse muro também ele estava muito destruído. Então o que ele precisava? Ele precisava de uma reforma total nessa parede, até que ela pudesse receber uma pintura. Isso não tem nada demais. Essa obra do Juraci sendo de tinta, né, só o custo da obra foi o custo da tinta e o custo do pintor, dessa massa corrida, coisa e tal. Então, enfim, qualquer um que já fez uma reforminha em casa pode saber quanto ela custa. Ela foi barata. Ela foi barata, é importante entender isso. No contexto da arte contemporânea, tudo custa 3 vezes mais, tá? Se você comprar uma rapadura que custa R$ 5, mas você for colocar ela na exposição, no caso de custar R$ 5, ela vai custar 150, vai ser muito mais. Existe um preço que tudo vai lá para cima, tá? Então, essa obra foi muito importante, porque assim, vamos lembrar que eu cheguei então nessa exposição com esse know-how do teatro, que achar novas soluções e baratear a produção. Então, quando eu precisei arrumar essa parede, muitas paredes estavam sendo arrumadas e os outros fornecedores, no caso pintores, já estavam com tudo com muito trabalho. Eles não podiam fazer mais. Mas eles cobravam assim, na época, sei lá, custava R$ 35 o metro quadrado de uma pintura de parede, de uma pintura para exposição. E eu lancei mão de outros amigos que faziam exposição e coisa e tal, e era muita grana, e o orçamento do Juraci era pequeno. E eu fiquei com essa coisa, eu falei, cara, mas eu preciso pintar uma parede, rápido. Pintar uma parede, pintar uma parede, pintar uma parede, o que eu preciso? De um pintor de parede, né, cara? Então eu liguei para um pintor de parede, bacana, o Marcelo D'Angelo, que nunca tinha feito uma exposição, mas era formado em artes visuais. Então, esse cara pirou quando ele entrou aí dentro e fez a parede mais legal do mundo, por R$ 17 o metro quadrado. E ele causou uma revolução aí dentro, porque a partir da hora que chegou esse pintor genial, com preço pela metade do preço, isso inflacionou todos os outros, os outros fornecedores que estavam trabalhando dentro da exposição. E começou a existir uma concorrência de preços. Então, o quesito pintura e conserto de parede começou a ser barateado aí dentro. E isso foi revolucionário, no sentido de assim, os fornecedores ficarem putos, e os produtores agradecidos de tornar as verbas possíveis.
Aqui tem essa foto que é bem linda, ela está em baixa definição, mas é o Juraci pintando. Tudo isso englobava algumas coisas, tá? Tem o em volta dessas obras, né? A limpeza, a elétrica, o que precisava de uma coisa ou não, porque isso tinha iluminação noturna, por exemplo, também. A do Miguel tinha uma tomada lá dentro. E essas equipes, elas tinham outras demandas, assim como a gente tinha as nossas. Eles não eram produção. Eles eram uma equipe de elétrica contratada para fazer toda a elétrica necessária. Então existia também uma fila de serviço e existia uma concorrência entre os produtores, né? Tipo assim, ah, eu quero que você varre minha sala. Não, mas ele vai varrer minha sala primeiro. Não, mas ele vai pôr o meu ponto de energia. Não, mas é o meu que precisa antes. E isso, cara, também era uma outra atribuição do relacionamento, né? Você tinha um relacionamento, então, com a esfera da chefia, com a esfera do artista, com a esfera do faxineiro, com a esfera do eletricista. É, Era muitos focos de comunicação e de entendimentos. Essa obra aqui, ó, Camélia, Márcia e Beatriz Milhazes, as irmãs Milhazes, né? A Beatriz Milhazes está com uma exposição aí para quem é de São Paulo, está com uma exposição no SESI, na Fiesp. A Beatriz Milhazes, elas são cariocas, as duas. A Beatriz Milhazes faz quadros e outras instalações do tipo desses móveis, usando peças várias. Ela é, enfim, uma artista brasileira muito famosa. Desculpa, até porque, se eu não me engano, a Beatriz é a artista brasileira que conseguiu vender uma obra mais cara dentre todos os nossos, assim, em vida. Sei lá, de X milhões aí. Mas essa obra me chegou e me chegou diretamente porque eu era da área das artes cênicas. Isso era um espetáculo de dança feito pela Márcia Milhazes. A Márcia Milhazes tem uma companhia, irmã da Beatriz, tem uma companhia carioca de dança chamada Milhazes Companhia de Dança. E elas tinham feito esse espetáculo onde a Beatriz tinha cenografado esse espetáculo de dança. Acho que é um caso bem inédito. Então ela fez essa direção de arte, que era esse chão dourado com esses figurinos e os móveis que se penduravam sobre essa coreografia. Isso tinha sido pouco testado no Rio de Janeiro antes, mas esse é o hall da maternidade. Então o que a gente precisava era como receber esse espetáculo, onde era o camarim desses bailarinos. Também aqui do lado esquerdo, nessa parede do lado esquerdo, que funcionava a nossa sala de produção. O hospital ele está lá na frente, né? As pessoas assistiam assim pelos vidros. Isso quando aconteceu, tinha algumas exibições por dia. Esse espetáculo tinha uns 20 minutos. Quando não acontecia, era a obra da Milhazes que estava ali em exposição, que você assistia pelo vidro. Então a gente precisava instalar um espetáculo de dança dentro do Hospital Matarazzo. E aí, uma hora, eu tive a ajuda de uma outra produtora que se chama Natália Rocha, que é também bacana, incrível. E ela tem um trabalho com brinquedos de madeira, depois eu vou falar isso para vocês. Tá, e como foi resolvido? Eu tentei fazer esse piso dentro do orçamento, tá? Teve um problema primeiro de orçamento. Eu tentei fazer esse piso de todo jeito, inclusive de pallet, para baratear. Não barateava. E o pallet ele é caro porque ele é pop, sem ser para embalagem de feira. A outra coisa é que quando você acha ele barato, ele nunca está em bom estado. Ele está sempre deteriorado, você tem que limpar e essa limpeza dá uma mão de obra que encarece. A ideia era colocar pallet e colocar compensado por cima. Tanto essa ideia não dá certo que a gente descobriu que compensava pelo tempo da exposição alugar um contrapiso de evento de uma empresa qualquer. Então foi isso que aconteceu. Veio um piso aí, um contrapiso de palco, de evento, que foi contratado de uma empresa, foi colocado.
E esse linóleo já era da companhia, né? Já veio é um linóleo dourado ali para elas dançarem. A gente teve um outro problema da luz, que essa luz existia. Na verdade, assim, a questão da luz não foi um problema, ela foi um pouco limitada. Existia esse perfilado em volta e a gente só podia usar esse perfilado. Mas tudo bem, esse espetáculo, como vocês estão vendo, ele acontecia de dia mesmo, exceto na abertura, que foi à noite. É, Eu trabalhei diretamente aí com a Márcia e com a mãe delas, que é a Gláucia, que é a produtora tanto da companhia de dança quanto de algumas coisas da Beatriz. E eu até, enfim, tive a ver, assim, bolei onde ficavam o desenho de luz possível, mas a gente tinha a limitação de fazer nesse perfilado, porque esse perfilado ele já estava desenhado dentro do projeto anterior, acho que desde o espetáculo, enfim. Só que a gente tinha um outro problema, que era aonde pendurar os móveis, porque a gente não podia fazer furo no teto, porque isso é um patrimônio histórico. E isso vai acontecer bastante na história das instalações e do site específico. Você não pode pôr prego em qualquer lugar, você não pode botar furadeira em qualquer lugar. Então foi feito um estudo pela parte dos montadores e da produção executiva, que não era minha, era anterior, que tinha acesso às plantas, para entender na reforma que estava aprovada para ser feita naquela foto que a gente viu da direita, da cidade de Matarazzo, o que ia ser derrubado de fato e etc., e onde esses pontos poderiam colar. Acabou que deu bem certo. Mas foi dentro daqueles critérios, né? É o único furo que pode entrar, então assim, tem que acertar a viga, errar a viga, todo um outro estudo aí, que é bem complicado. Aqui, só para vocês verem de frente, né? A dança rolando, funcionando. Aqui de dia. Essa foto da direita, ela não é feita na cidade de Matarazzo, mas é para vocês entenderem que jogo que dava os móveis caindo sobre a coreografia. Até que era bem bonito. Num primeiro momento não tem muita relação, né? Aqui, montagem, né? Ensaio, etc. Aqui são fotos minhas, bem ruins, aliás, mas para dar uma cara aí de realidade. E aqui é aquela foto do começo que é bem legal, que tem a obra toda e a relação do público assistindo um site específico, né? Acho que é uma das poucas fotos de público que eu tenho aqui. Muito legal. Por último, hoje eu vou falar disso aqui, ó. A sala do PJ. PJ é um artista, então, de São José do Rio Preto. Na época, bastante jovem, o PJ tinha uns 27 anos, esse menino. Ele é bastante reconhecido, assim, ele é de umas galerias grandes, né, da Mendes Woods e tal. Tem umas obras fora, assim. O trabalho dele é bastante cotado. Ele tem um quê de, apesar de ter, ter assim, essa pecha. Não sei, tem algo no trabalho dele de street art, assim, que cola muito bem com isso. Esse trabalho ele fez uma composição, ele já tinha essas obras, ele levou um tanto de obras, objetos e os testes de cerâmica que tinham dado errado para dentro dessa sala, e compôs essa sala, tá? Espalhou essas obras e coisa e tal entre essa parede aqui, que depois eu vou mostrar melhor, e aqui, ó, aqui, que é aquela foto lá, a gente está na entrada da sala. Você entra por essa porta da direita. Tem iluminação aí, tudo. As janelas ficam abertas. Você entra, tem essa sala e esses vasos aqui. E aí você olha para a esquerda dessa foto e vê a profundidade da sala. A gente tem essa parede de tijolinho lá no fundo. São os tijolos que ele trouxe
e tinha uma coordenação dele ali para se assentar. Aí à direita são obras, aqui à esquerda é uma outra obra, que é isso mesmo, são umas lonas com colagem, costura, né? Tem uma fotografia na direita. Aí ele pegou umas coisas do próprio hospital e fez aquele monte de pedras ali, meio pedra portuguesa. E à direita outras cerâmicas, né? Vocês vão ver depois lá no link que eu vou dar para vocês. Ele construiu isso a partir de um parágrafo de uma obra que falava de uma ocupação, de uma localidade miserável e tudo mais. O que acontece, gente? Essa obra era extremamente delicada, porque o que acontece? Segundo a curadoria, né, o artista tem o poder supremo ali sobre a obra, e é assim que você tem que assistir, né? Então você vai entrar nessa sala, é assim, ó, aquele vasinho vermelho, ele tem que ficar ali. E aquela pedra que está ali encostada na parede, ela tem que ficar lá, né? Não importa se aquilo foi um ato, se o artista colocou ali de caso pensado ou se aquilo foi colocado de uma maneira performática. Ele jogou as pedras, espalhou daquele jeito e ele falou, é assim, né? Nesse momento, o artista é Deus. Então, e a curadoria de uma exposição de instalações aceita isso e preza por isso. Então essa sala ela tinha um problema, porque assim, ela foi completamente limpa, ela foi completamente resolvida. Depois que as obras foram colocadas, a gente trabalhou a iluminação. Mais ou menos sempre, tá, Aline? Por exemplo, os produtores cuidavam da iluminação, quando não o artista. Quando ninguém dava conta, o produtor executivo. É, o... Então o que acontecia? Essa sala foi limpa, foi resolvida e a sala foi colocada assim. Aí ela tinha um problema, que era o quê? Ela não podia ser visitada. Ela não podia, você não podia entrar nessa sala, porque você podia chutar uma pedra, você podia derrubar um vaso desse. Principalmente porque essa exposição ela recebia muita visita de escolas durante o dia inteiro, durante a semana. E pensa você enfiar, tipo assim, 30 crianças da mesma turma dentro dessa sala. É, As obras da parede, ok, mas as obras do chão elas não sobreviveriam. Então, aqui nessa porta da direita, isso aconteceu em muitas salas, porque dentro dessa exposição também tinha umas festas secretas à noite, que as pessoas não podiam entrar. Então foi colocado uma madeira que fechava aqui a um terço dessa porta. Você só podia botar a cabeça ali na sala e assistir a exposição desse jeito. Você não podia entrar na sala. É... Acho que é isso. Vou dar uma paradinha aqui agora para a gente não terminar o Hospital Matarazzo. A... Essa exposição, depois de pronta, tá? Eu vou adiantar umas coisas para vocês. Ela tinha muitas implicações, que era isso, por exemplo. Ela funcionava de dia como exposição, todo mundo assistia, luz apagada, etc, coisa e tal. Ela era muito mais genial à noite, quando a iluminação funcionava. É, Mas à noite, o que que acontecia? Festas privadas, alguns jantares, ou visita com patrocinadores, aquela coisa toda. E muitas dessas obras, nessas situações, principalmente as mais soltas, a festa de inauguração, na festa de inauguração tinha obra que você não podia ver mesmo. A porta foi fechada, assim. É, Mas muitas salas receberam essa madeira que te privava de entrar para sempre. A sala do PJ, como vocês vão ver outra depois, ela nunca abriu, você nunca pôde frequentar a instalação. É, Isso tinha um problema de segurança muito grande, porque à noite não só tinham essas festas e encontros, como também tinha gente trabalhando, tinha fornecedor entregando luz e etc, coisa e tal. E tinham muito, nas minhas não, mas tinham muitas obras que assim, tinham tablets, tinham Minimax, né, projeções, coisa e tal, não sei o quê. Tinha muito, era difícil de estabelecer um sistema de segurança com seguranças.
tinha muita coisa roubada. É, enfim, muitas histórias. É, vou deixar vocês falarem um pouco, se alguém quiser falar. Uma coisa muito legal de falar, né? No caso do Hospital Matarazzo, estou olhando aqui para o Alcides, no caso do Hospital Matarazzo especialmente, é, a história do site específico, ela tem uma relação, assim, muito direta, às vezes com a natureza e às vezes diretamente com a arquitetura, né? E muitos da arquitetura moderna, eh, dentro desse conceito, né, Alcides, depois você pode falar para a gente, talvez melhor, determinadas criações arquitetônicas, né, determinados prédios, conforme são planejados e pensados, podem ser considerados uma obra site específica. Se já puder falar, já Claro. pega a deixa. Então, tem, vamos dizer, às vezes não se existe, lógico, é parte bastante corrente na arquitetura, que um projeto se relaciona ou nasce um pouco do seu contexto, o projeto arquitetônico. Mas há também projetos artísticos, arquitetônicos, né? Site específico nesse sentido, como os trabalhos assim, do Gordon Matta-Clark, do próprio Vitor Conte, que fez ali no Arte Cidade uma casa de banho para moradores de rua sob o viaduto do Glicério, né? Então, existe um trânsito onde, vamos dizer, o conhecimento arquitetônico ou certas, vamos dizer, ferramentas arquitetônicas são usadas por artistas, né? Ou em algum momento o arquiteto usa certas ferramentas artísticas, como era o Gordon Matta-Clark, que cortava prédios e fazia buracos nos prédios. Então, nascia um pouco do próprio prédio e também da questão que o arquiteto levava. Então, tem essa relação, sim, bastante próxima. E com o urbano também, na arte urbana, com o urbanismo, que emerge dali. Essa série de eventos que teve aí dos Arte Cidade fica muito interessante disso. Teve coisas ali mesmo na fábrica dos Matarazzo, tudo, né? Uhum. Um grafite, por exemplo, é um site específico? Cacá, posso fazer uma pergunta? Pode. Boa tarde a todos. Cacá, você disse que havia um trânsito aí de escolas, né? Sim. Por ser um espaço supostamente deteriorado, né? Não havia proibição do bombeiro? São duas perguntas. Havia proibição dos bombeiros? E a outra é: qual o critério de escolha desses artistas? É só isso. Tá, não, eu vou falar na medida do que eu sei, tá? Sim, existiam restrições, existiam espaços onde você não podia ir. O segundo andar do prédio, ele realmente não podia ser frequentado, assim. E durante toda a fase da produção da obra, antes da visitação do público, a gente precisava trabalhar dentro dele usando capacete de segurança, capacete de obra. Agora, a partir de um certo momento, foi estabelecido um circuito pelo qual o público poderia frequentar. Para as visitas durante o dia, eu acho que essa exposição era aberta assim até às 5 da tarde só, enquanto tinha uma luminosidade natural. Então existia a partir da abertura dela, foi contratada uma equipe de educativo muito grande que servia para coordenar e fazer essa fila andar. Porque esse hospital, dentro da estrutura dele, na verdade, ele é uma série de corredores, né? Então, essa situação, essa questão da segurança, ela foi bem pensada, assim.
outros terrenos mais perigosos que tinham obras, você só podia, por exemplo, olhar pela janela, e aí o artista contou com isso. Existia uma presença constante de uma brigada de bombeiros, sim, de pelo menos meia dúzia de bombeiros durante o tempo todo. Principalmente durante o trabalho, mas principalmente durante a estada deles. A segunda coisa que você perguntou foi o critério, né? O critério é uma curadoria do Marc Potier, que é um curador francês que trabalha bastante no Brasil. O empresário, né, o Alex Allard, também é um francês, então eles já tinham provavelmente uma relação anterior. Mas ela foi feita de... Eu posso te falar que, assim, artistas que tinham uma relação muito grande com... Eu não sei exatamente o critério dele, tá? Assim, para te falar agora, eu posso até ver assim no catálogo, mas eu posso te falar que tinham artistas que estavam acontecendo no momento, que tinham uma relação muito grande com o Brasil. Vou mostrar alguns dos meus depois. Artistas que ele queria revelar aqui para dentro, artistas que tinham essa habilidade, que já tinham essa propriedade com o site específico, tá? Tinha um elenco bastante estelar, assim, né? Tinha esse Arne 15, é claro que tinha todos esses, o Nuno Ramos, a Laura Vinci, tinha o Vicky Muniz, tinham obras da Lygia Clark, tinha, então, portanto, artistas né, já falecidos, né? Tinha uma sala do hospital com fotografias da Francesca Woodman, tinha obra do Nick Cave, era bastante amplo. Assim como também tinha algumas coisas, preciso te falar, bastante comerciais. Por exemplo, tinha a Sala do Beijo da Natura, da Avon, sei lá. Isso foi muito louco, porque você pegou um espaço desse, né, transformou numa super sala branca, super bacana, com uma madeira branca beijável, onde o público ia lá, passava um batom e beijava a parede, e isso ia constituindo um negócio, né? Tinha uma sala da Casa Vogue, enfim, ela era bem mista, assim, apesar de ser super conceitual, ela também tinha um lado bastante lançamento de empreendimentos. Mas você vai ver direitinho no link que eu vou te mandar, tem todas as obras, tá? E a coisa do conceito do curador, depois eu te mostro. Isso existe um catálogo muito luxuoso, tá, gente? Para vocês verem o poder dessa exposição, é isso, ó. O catálogo é este livro, né? Dessa grossura, desse tamanho, que tem, sei lá, essa qualidade de fotos, entendeu? O Eric. Oi. Fala para mim, me ajuda aí para dar uma outra espalhada nesse debate. Já que eu falei por cima, o que é uma instalação para você? Então, eu posso até mostrar rapidão e já entrar nesse mérito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Citando o próprio Schwitters, né? Porque considera-se o Merzbau dele, aquela construção, né, que ele fez dentro da casa dele. Espera um pouquinho, Eric, quem que é o Schwitters? O Kurt Schwitters, alemão, basicamente conhecido pela atuação durante o dadaísmo, né? E considerado um dos mestres da colagem. E aí, pegando esse gancho que eu quero ver até se eu acho rapidão, até eu posso mostrar, a obra dele chamada Merzbau, que seria a Casa Merz, que Merz é a denominação que ele deu para a arte dele, né, para as colagens dele. E aí
é considerado na história, né, da arte moderna como uma das primeiras instalações. Por quê? O espectador está dentro da obra. Então, dentro da arte moderna, seria uma das primeiras, né, exemplos, né, ou obras de que você se encontra dentro, que esse é o pressuposto básico de uma instalação, né? Você estar dentro de um espaço, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidão. Aí eu consigo mostrar. Deixa eu pegar. Vai procurando aí, já você mostra. Ô, Everaldo, e a gente que tem essa história comum e tudo mais, e você que tem esse trabalho, né, enfim, todo que você tem aí em Campinas, etc. Como que você vê, eu queria que você falasse assim, como que você vê da ocupação de espaços, fazer uma relação entre a ocupação de espaços públicos e a arte contemporânea? Então, é por isso que eu estou aqui. Não, Isso é você, justamente isso que foi muito instigante, né? Porque você sabe ó, que o aqui em Eric está Campinas... mostrando lá enquanto isso. Tá. Diga aí, Eric, depois eu fico falando. Deixa eu só achar aqui para não ficar o reflexo. Isso é tipo assim, o começo da instalação. É uma foto da instalação inteira, no caso. Não sei se tá batendo muito reflexo aí. Deixa eu ver. Não. Eu tô falando do começo da instalação no sentido assim, ela é antiga, uma das primeiras, um projeto primal. Aqui tá melhor, né? Ele começou no estúdio dele. E aí, né, conta, né, a história e tudo mais, que ele furou o teto e subiu. E aí, no caso, isso que vocês estão vendo aqui é foto da reprodução exata desse Merzbau no Museu Sprengel, em Hannover. Eu até visitei também. Então, isso aqui é o Merzbau dele, né, dentro do museu, em Hannover. E aí é muito bom, porque ele tem um timer que muda as luzes, e as luzes são coloridas. Então, esse mesmo espaço que você está vendo aqui, com essas reentrâncias, né, meio cubista, né, em seu, né, ó. A cada hora que acendia uma luz amarela ali, outra azul em cima, esse mesmo espaço mudava totalmente de configuração. Era muito legal, muito interessante isso aí. Fala, Evê. Ó, gente, eu tô puxando a conversa assim, mas se alguém que eu não conheço e tudo mais quiser conversar, é só aparecer, tá? Vai lá, Evê. Então, cara, você sabe que, o Alcides também sabe, né? A gente cuida de um espaço aqui em Campinas chamado Sala dos Toninhos, que é um espaço que está na ativa desde 2014. É um espaço que a nossa principal tônica nele é a realização de teatro. A gente atende uma demanda de teatral, né, no centro da cidade. A gente aprendeu muito lá no Centro Cultural, do qual você foi gestor também durante um tempo, que você comentou aí, o Centro Cultural Evolução, que a gente vem do Jonas, né, cara? E o Jonas, assim, existe o conceito, assim, existe uma estrutura de uma coisa aqui em Campinas da qual a gente narra muito quando a gente está em outros lugares, né? Em outras plataformas da América Latina e aqui no Brasil mesmo, quando discute a ocupação de espaços culturais. Campinas é muito pioneira nisso, considerada pioneira no conceito do programa Cultura Viva, dos pontos de cultura, né? O Célio Turino foi secretário de Cultura aqui em
90, 91, alguma coisa assim, foi quando ele viu que já haviam surgido já na cidade um movimento das casas de cultura, esse conceito de casa de cultura que veio nascer aqui em Campinas, e que depois o Célio Turino, quando esteve no ministério do Gilberto Gil, levou esse conceito e aí criou-se os pontos de cultura, né? Então, esse espaço Sala dos Toninhos é um espaço que vem dessa ideia, desse conceito, digamos, né, de ocupação de espaço, que em alguma medida surgiu aqui em Campinas uma narrativa muito forte disso e que foi exportada para fora, e hoje esse conceito de cultura da América, de pontos de cultura, né, tá em 17 países, enfim. E a gente está com a Sala dos Toninhos. E eu estou aqui justamente porque me chamou a atenção, eu te conheço enquanto produtor, sei que você se enveredou aí em algumas produções de ocupação de espaços e tal. E a gente agora com a Sala dos Toninhos agora revigorada, a gente acabou de fazer uma reforma do espaço, aproveitamos o espaço da pandemia aí, em alguns meses, fizemos aí dentro de uns protocolos a reforma do espaço, e esse espaço já está visualizando que era uma coisa que ia acontecer já o ano passado, que é um espaço que ele é aberto para produtores que colam no espaço com as suas ideias, né? Então, a gente tem, além do teatro, que é uma coisa que diretamente a gente cuida, uma equipe que eu estou, assim, a gente cuida das temporadas teatrais, e tem uma outra frente que é a frente de feiras que a gente começou a querer fazer no espaço, já havíamos agendado 2 e por conta da pandemia não pôde acontecer, isso ano passado, inclusive uma com o ET, inclusive a gente queria criar conceito a respeito, estávamos conversando a respeito dos conceitos, quando a pandemia começou a pegar, e aí a gente teve que abortar essas ideias. Entre outras ideias, né? E outros produtores que colam no espaço, por exemplo, a cultura periférica através do Sound System, que acontecem aqui, que é um evento de economia solidária de sucesso, que acontece no espaço, é o único que acontece no espaço, que é uma economia que gera uma economia de fato, assim, que banca uma galera que trabalha num evento que acontece na cidade. E quando voltar, e agora a gente foi contemplado com equipamento, a gente está modernizando o espaço também, e a gente quer fazer um grande festival quando voltar a pandemia, que era a ideia de fazer esse ano esse festival, entendeu? E a gente pretende fazer esse festival no ano que vem. Então, eu achei essa uma oportunidade, e eu estou, na verdade, mais querendo entender como é que a arte contemporânea entra nesse conceito que eu considero particularmente um conceito contemporâneo de gestar espaço. A gente poderia ficar aqui horas falando a respeito disso. Exato. Enfim. Eu vou. A gente vai falar mais disso. Eu vou mostrar também um outro projeto, num outro dia aí, que é justamente para defender essa ideia de ocupação de espaço público com arte enquanto site específico, né? Porque poderia até ser discutido. Mas o que o Everaldo está falando, dessa sala dos Toninhos, é um galpão, um complexo de uma antiga estação da FEPASA, da linha ferroviária, no centro de Campinas, né, do lado lá do Museu da Cidade, que também era um museu. São espaços, enfim, são sites específicos, né? Um virou um museu, mas a gente da Unicamp vira e mexe fazia peça lá. Da estação FEPASA foi ocupada pela Secretaria de Cultura em si, né? Então existe uma administração site específica. E essa sala dos Toninhos, que na verdade tem um grande valor, porque ela foi, enfim, ali ocupada e é gerida, enfim, pelos artistas da própria cidade. Aline, queria te aproveitar também para a gente levantar uma outra coisa, vai aparecer bastante também, assim, existe uma diferença, ou qual é o ponto de partida primeiro para se iluminar assim, uma obra, uma instalação, fazer uma relação entre iluminar uma instalação e iluminar um cenário. Uma coisa onde existem atores e uma coisa onde só existe o público. Dá para a gente falar, abordar isso desse jeito? Boa tarde a todos e todas. Quando há um convite para iluminar um espetáculo de teatro, né, eu vou abrir ainda, causando mais polêmica, porque tem sido aonde tenho me debruçado mais, que é iluminar
lugares para transformá-los em espaço, né? Seguindo aí o conselho da professora Ana Barros, né? de que um lugar é um lugar qualquer, não humanizado. Então, quando você cria vida, traz uma proposta artística ou qualquer outro tipo de ocupação, você torna aquele lugar um espaço. E não necessariamente ilumina-se cenário, né? Que eu acho que é até acho muito restrito o pensamento, sobretudo pós-contemporâneo, né? Então, havendo cenário, objetos, matéria, para além do corpo, quando define o espaço junto com a luz, daí pensa-se, claro, nas superfícies, o quão reflexivas são, escala, claro, né? Para além dos planos, né, de profundidade, quanto de palco, quanto de área, ou site specific, né? A gente usa esse termo também para teatro, para fazer teatral, para dança. E, claro, depende muito de que tipo de projeto é. Se é um projeto de proposta de alguém muito vertical, que tem uma proposição teatral ou de dança muito fechada, às vezes é a figura do diretor, às vezes o diretor com cenógrafos, às vezes é o diretor, iluminador e cenógrafo, às vezes é um processo totalmente colaborativo em que a gente tem alguns nortes de pesquisa e a gente vai descobrir tudo junto, né? Já aconteceu, por exemplo, de uma bailarina criar uma cena de luz numa companhia que eu faço parte desde a fundação, que é a Companhia Perversos Polimorfos. Ela pegou uma lanterna, colocou num saco d'água e essa luz refratava na água e ela passeava pelo espaço. O meu cuidado foi que o espaço era tão grande e havia, para além dela, mais 7 bailarinos, de propagar isso em outros corpos, porque ela, naquela escala, com aquele objeto, era uma informação visual muito pequena. E, à medida que a gente tinha os 8 bailarinos no espaço com isso, aí acontecia uma espacialidade toda acontecendo, enfim, pensada. Não tinha borda, não tinha contorno de limite de plateia e performers, né? Foi uma situação bem interessante, esse espetáculo em específico. Depende, mas eu tenho gostado de iluminar espaços com os corpos e poucos objetos de cena, pouco cenário, mais objetos de cena. Tenho gostado mais disso. Quando sou convidado para iluminar exposição, já porque tenho essa trajetória de pessoa que gosta de resolver conceitualmente com a luz, de que gosta de brincar com luz, de contar história com luz, pode chamar isso do que for, de luz dramatúrgica, luz performativa, né, que é um termo que está se usando muito agora na academia. Quando eu venho com isso para uma exposição, quer dizer, já sabem que estão me chamando. Eu sei resolver muito bem, tecnicamente, né? Primeiro, né, que exposição é essa? Né? Eu tenho obras em que eu não posso passar de 50 lumens por obra, vou lá com o mixímetro, porque, enfim, tem a questão de conservação, que é super séria, né, em relação à luz. Então, depende do tipo de obra, primeiro, do tipo de tecido, se é tecido, se é tela, se é fotografia, se é escultura em madeira, em pedra, em materiais de técnicas mistas todas, enfim. Depende muito. Mas tem-se tido uma preocupação em pensar ambientes, né? Quer dizer, tudo depende muito da exposição, né? Eu fiz 2 exposições no final do ano que tiveram que acontecer, porque estavam na iminência veio a pandemia, tudo certo para acontecer. 2 exposições grandes. Uma é a Bienal Naifes de Arte, que acontece no Sesc Piracicaba, que é assim, de um sortimento de obras de artistas naifes populares do Brasil inteiro, que é lindo, assim, você conhece um monte de gente, aprende um monte de coisa, assim. É lindo, assim. Conhece muita gente diversa, assim, da gente, assim, é muito bonito, assim, é uma experiência muito linda, assim, que eu tive a chance de ter. Claro que com pouca troca por conta da pandemia, não houve uma abertura, não houve nada disso, né? Mas a quantidade de obras, assim, eu me lembro na reunião
com toda a diretoria das artes visuais do SESC. Aí, claro, a certa altura, eu levanto a mão e pergunto: há restrição de quantidade de luz e de lumens e lux, enfim, nas obras? Daí todo mundo fala: não, imagina, tudo obra de naif, relaxa, não tem nada, não tem Museu do Inconsciente, que por exemplo, muitas das obras do bispo estão super deterioradas também por conta de má armazenamento, né? Eu acho que é assim que fala tecnicamente, armazenamento, acho que é esse nome, né? Enfim, que eu não sei? Falta de cuidado na hora de guardar a obra, mas também por um excesso de exposição de luz, de lâmpadas que emitem radiação e, com o tempo, vão deteriorando as cores dos tecidos. É uma tristeza de ver isso, mas aconteceu. Estão ficando sem cor, manto e outras tantas. Então eu tinha 2 exposições extremas acontecendo assim no intervalo de um mês entre uma e outra. A Bienal Naives, que podia tudo, tinha um projeto expográfico muito bonito da Carmela Rocha, super pensado, super linda. Ela é arquiteta e cenógrafa. E, em contrapartida, a outra exposição era o transbordar, o bordado como transgressão na arte, que acontece no Sesc Pinheiros. Acho que vai até maio. Não sei se está aberto, acho que não está aberto essa altura, né? O Sesc, ainda mais, é uma instituição super cautelosa, enfim, né? E aí eu tinha isso, tinha Bispo do Rosário, Rosane Paulino, Leonilson, e outros tantos e outras tantas, nem tão pops, né? Nem tão que valem tanto em commodity, mas mas sim, tinha uma preocupação, assim, por exemplo, eu tinha um catálogo, né, das obras, né, um catálogo nosso interno, né, de coisas de produção, você sabe como é isso, né, toda a lista, todo o memorial de obras, e algum das pessoas que emprestam as obras, algumas das instituições ou colecionadores particulares, têm ressalvas muitas vezes, então você tem que cumprir aquelas ressalvas de quantidade de lux ali batendo na obra. Então, tem um luxímetro com um aparelho que você encosta ali perto da obra, com a luz que já está prevista para saber. Então, isso determina muita coisa, sobretudo o ambiente como um todo. Você tem 3 obras do Bispo do Rosário numa sala com 50 lux cada uma, você não vai colocar uma outra obra perto que demande muita luz e que possa colocar muita luz. Você cria um problema. Então, acaba que a luz tem que ajudar a compor e pensar no trajeto, quando é possível, do percurso e da convivência das obras. Por exemplo, você tem uma obra super iluminada do lado de uma videoarte, não convém muito. Então, a gente pensa luz também nesse contar a história da exposição. Para não parecer, por exemplo, que o Bispo do Rosário está meio apagadinho e uma outra obra muito próxima, muito iluminada, porque ela deve ser muito bem iluminada, ou ela é muito reflexiva, muitas superfícies claras, enfim. Tem de tudo. Tem artista que me chama para fazer a luz da exposição e algumas obras resolve colocar luz. Eu ajudo a colocar luz, mas isso para compor a obra, inclusive. Né? A Ana Mazei, que foi no ano... Peraí, que o ano passado, aquele ano que não acabou, deixa eu pensar, em 2019, tem um projeto chamado Ofício Farpa, no Sesc Pompeia, e era o tema madeira. Aí chamaram a Ana Mazei e ela criou uma exposição. Eu interferi em 3 obras, uma delas uma janela, que ela queria que iluminasse, criei como se fosse um backlight, apliquei uma espécie de um filtro difusor leitoso, que dava um aspecto de vidro, uma janela com 4 framezinhos, e um dos frames a gente colocou isso para imprimir a luz ali, para a gente entender que podia ser uma brincadeira ilusória de janela real acesa por dentro, mas era só o esqueleto da janela. Então, o que fazia a gente entender que havia luz era a impressão da luz essa gelatina, esse filtro difusor, né? Tem um aspecto assim de acetato. Estou falando muito. Mas, assim, depende. É possível borrar muito, é possível borrar menos, é possível ser muito técnico, é possível tudo. Olha só, gente, a gente vai voltar na luz também, porque eu vou mostrar uma outra exposição que eu fiz que não tem a ver com isso, que, assim, site específico, mas que uma grande parte da resolução da exposição em si
foi a própria iluminação. Ô, Cacá, eu ia perguntar isso sobre a obra do Palma. Além da luz da geladeira, tinha outra luz no ambiente? Ou era só a Não, geladeira e a janela? só a geladeira. Legal, É bem legal, né? legal, adoro. Depois eu te mando essas fotos, se você quiser. Olha aqui, a gente está terminando aqui o horário. Eu vou pedir aí mais uns poucos minutos, considerando que assim, esses assuntos todos que a gente falou, eles vão voltar de outras formas, tá? Com obras bem variadas. Aqui do Matarazzo, eu vou deixar esse PDF com vocês, mas até para vocês virem com mais assuntos e outras curiosidades depois, sem ter que esperar eu falar. No próximo encontro, são só mais 2, como a gente não vai ter que passar por essa introdução e tudo mais, a gente já vai direto no ponto e a gente vai conseguir conversar mais. O que é importante, eu coloquei então para vocês no chat aqui do Zoom o link que tem a exposição completa, com os artistas e tal, ou quase, tá? É o que sobrou, porque o site da exposição foi desativado, ele era bem legal. Mas ele tá no Google. Eu coloquei um link de um vídeo antigo do YouTube, de um Esperando Godot, dirigido pelo Gabriel Vilela, que foi feito no subsolo do antigo Sesc Belenzinho, onde ele foi feito dentro de um antigo tanque de óleo da usina que funcionava lá. E coloquei também o link de um espetáculo chamado Leonce Lena. O vídeo não está muito bom, ele é um vídeo de um ator, mas é um material que sobrou. Que foi feito antes de começar a obra no atual Sesc Paulista, quando a gente ocupou um andar inteiro e desenvolveu uma peça lá dentro desde o começo, com a direção do Gabriel e uma cenografia do Serrone, feita toda, construída para lá para dentro e feita toda de papelão. Desde os módulos, as cadeiras, é um andar completamente empapelado. Aí depois, se vocês quiserem, a gente vai... Mas isso para mostrar um teatro aí também, site específico, né? Na semana que vem eu ainda posso passar um link do nosso próprio protocolo Volpone, que eu acho que também se enquadra aí, já que temos tantos aqui, né? Para não procurar agora e perder esse tempo. O Eric também colocou alguns arquivos aí acho que sobre as instalações, né, Eric? Para apresentar vocês para quem com quem eu estou conversando aqui hoje, etc., né? Nesse lugar que eu falei que temos muitos amigos, dentre os outros todos inscritos e convidados, os quais eu agradeço. O Everaldo Cândido, que é um ator, diretor, produtor de Campinas, né? Companhia Aberta de Teatro. O Eric, que é um parceiro também antigo, Eric Turm, um artista baseado em Jundiaí, um grande artista da colagem. Aline Santini, iluminadora. A Aline também vai dar um curso interessantíssimo sobre cenas contemporâneas em breve. Depois você também pode divulgar aí, Aline. O Alcides Barbosa, grande arquiteto e gestor, residente atualmente em Portugal. Está falando de lá. E eu vou mostrar aqui, só para vocês verem, o que é o restinho aqui do que a gente vai falar do Matarazzo. Deixa eu ver se eu perdi o meu PDF. Aqui. PDF não, é PowerPoint. Mas só para vocês verem como acaba isso. Eu pensei em fazer um panorama, sabe? Tipo, mostrar as exposições todas, mas a gente vai falar aqui, ó, do Marcelo Giacomi. Vai falar dessa instalação do Nicola Robbio. Tem uma coisa para falar sobre ela. A gente vai falar dessa instalação do Carl Guimarães.
que é completamente interativa. Vai falar dessa instalação de imagem sonora do Vincent Roseblat, que é um fotógrafo completamente ligado ao funk carioca, francês, que se apaixonou pelo funk e ficou no Rio. E a gente vai falar sobre a história dessa caixa de som, que é incrível. A gente vai falar dessa instalação aqui, que figurou lá na frente da exposição, né? Era a abertura, era por ali que você chegava. É uma videoinstalação lá nas janelas. Quem está ali é o Alex Fleming. O Alex Fleming é o artista que fez aqueles rostos na Estação Sumaré. Inclusive tem ele mesmo. O Marc Potier, do meio, é o curador dessa exposição do Matarazzo. E o do lado é o Baixo Ribeiro, que é o galerista da Choque Cultural, curador desse Lab Cidade. Aqui uma exposição do Tunga, que eu tenho uma história para contar bem engraçada, que tem a ver com meu pai e aqui com a zona rural de Socorro. Porque faltou um material que só tinha aqui. E aí eu vou contar para vocês qual que era e como é que a gente descolou. E essa foi a história da primeira visita do meu pai a um museu na vida. Aí, na próxima aula, a gente já emenda com uma outra história e vamos indo, tá bom? Mas o Matarazzo, ele acaba na semana que vem. Só segura um tempinho para ver se eu passo esse PDF aqui também. Façam o download aí todo mundo. Depois, se alguém já foi embora, pode me pedir de novo. Deixa eu lembrar como que eu ponho um arquivo do meu computador. Eu tenho isso em documento. Acho que tô mandando esse PowerPoint mesmo. Deixa só o tempinho do download. Então, gente, queria agradecer a vocês todos pela presença aqui nessa experiência, produção de campo, né, em arte contemporânea, e convidar vocês nesse segundo momento, que eu realmente vou falar menos tempo, na semana que vem, a falar assim como a gente está falando, a participar, né? Os atores podem falar de experiências, etc., os performers, né? Gostando muito também que eu vi por aí a Bruna Guedes, né, Bruna? Parceira do Estúdio Nômade, a Luísa Sandler também, artista, colega e amiga de Unicamp, das artes visuais. Muito legal ter esse encontro desse jeito, por esse tema. Que sorte que eu chutei na possibilidade da gente se encontrar falando isso. Parece que funcionou bastante. E vamos continuar. Acho que é hora de acabar. Então, se todo mundo fez o download aí, vamos encerrando. Espera, pessoal, não desliga ainda. Falta cair. O meu não baixou tudo ainda aqui. Ok, agora eu passei o PowerPoint, que foi o primeiro que eu achei, mas eu tenho isso em PDF, depois você me chama aí. Ok, semana que vem também. Boa, obrigado. Valeu pela... Obrigado, foi um prazer, viu? Pela partilha. Até semana que vem. Valeu, Valeu, Gatti. Tchau. Valeu, Eriquito. Valeu, Joca. Valeu, gente. Valeu, Cacá. Obrigadão. Pronto, acabou aqui.